Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno na área. Vamos resolver as questões que foram cobradas no concurso TJ São Paulo Magistratura ontem, dia 7 de novembro. Foram 5 questões TJ São Paulo de Direito Eleitoral. Já antecipo para vocês que as questões, nós tivemos questões fáceis, médias e difíceis. Tá? A prova de Direito Eleitoral foi uma prova muito bem feita, né? E a gente pode perceber essa tendência da banca de trazer questões que tratam justamente da atuação dos juízes eleitorais, né? Foi o foco da banca nessas questões, tratando sobre julgar crimes eleitorais, sobre a própria atuação do juiz eleitoral, questões muito bem elaboradas. Em nenhuma das questões vejo possibilidade de recurso neste momento. Tá bom? Todas as questões apresentam o seu gabarito. Eu vou ser aqui bem objetivo, tá? Trazendo para vocês o meu posicionamento. Pode ser que o meu posicionamento seja o contrário da banca, mas isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo a partir da divulgação do gabarito oficial. Vamos para a primeira questão que foi cobrada, a questão de número 61. Vejam. Ao ingressar em um local de votação e tentar votar em nome de outra pessoa, o agente é impedido pelo mesário em serviço e, em razão disso, contra ele efetua disparos com arma de fogo, dando causa à sua morte. Considerando que o artigo 78 do Código de Processo Penal, ao estabelecer regras de competência, prevê no seu inciso 4º que no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalece a especial, e diante da ocorrência conjunta de um crime eleitoral e um crime doloso contra a vida, o que é correto afirmar? Bom, até recentemente nós tivemos análise quanto a esse fato, né? E a gente sabe que, em regra, quando há crimes eleitorais, crimes conexos, né? A competência acaba sendo da Justiça Eleitoral. No entanto, nós temos que tomar um certo cuidado aqui para essa questão. Porque a regrinha, a gente entende que quando há concurso de uma infração penal eleitoral e qualquer outro crime de competência da Justiça Comum, seja federal ou estadual, essa competência ela vai para a Justiça Eleitoral. Muito bem. No entanto, temos uma exceção. Quando existir uma conexão entre uma infração penal eleitoral e um crime doloso contra a vida, que foi o caso da situação aqui específica, nós vamos ter a separação dos processos. Porque nós temos uma competência expressa na Constituição Federal em que os crimes dolosos contra a vida são competências do tribunal do júri. Então, analisando deste modo, a questão, nós temos que o gabarito aqui provisório, que eu saliento para vocês, é o da letra B. Olha só, ocorrendo crime eleitoral conexo com crime doloso contra a vida, o julgamento deverá ser cindido, ou seja, separado, cabendo a cada tribunal julgar o crime de sua competência. Gabarito provisório, questão 61, letra B. Questão 62. José da Silva, cidadão brasileiro, regular e corretamente inscrito em partido político, mas não obtendo a indicação da sua candidatura ao pleito majoritário de sua cidade, resolve lançar sua candidatura de modo avulso, buscando o registro junto à Justiça Eleitoral, invocando o artigo 23, 1b da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, o Pacto de San José, que dispõe ter todo cidadão direito de votar e de ser eleito nas eleições periódicas. Diante desse quadro, é correto afirmar: embora respaldado em norma prevista em direito internacional de votar e ser votado, sua candidatura não pode ser admitida, uma vez que o Brasil não é signatário do pacto. E aí, a questão está no final aqui. Brasil é signatário do Pacto de San José? E aí, o que vocês acham?
Claro que sim, né? O Brasil ele é signatário, sim, do Pacto de São José da Costa Rica, como se diz, né? Então, o final aqui que está errado, falso. A sua candidatura deve ser admitida uma vez que a única condição de elegibilidade é ter filiação? Falso. A gente sabe que nós temos várias hipóteses. Do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Sua candidatura deve ser admitida, pois além de ter a filiação partidária, está se habilitando para cargo majoritário e não proporcional. Não dependendo, eu acredito que eles queriam ter colocado, de votos de outros candidatos. Essa letra C está absurda. E a letra D, embora a norma constitucional estipule como condição de elegibilidade tão só a filiação, delegou à lei ordinária a sua regulamentação, a qual prevê a impossibilidade da candidatura avulsa, privilegiando os partidos políticos e suas indicações. Artigo 14, parágrafo 4º, parágrafo 14 da Constituição diz que é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação. Eu fiquei preocupado com essa letra D. Aqueles que erraram, que quiserem aí proferir, talvez determinar um recurso, né, criar um recurso para essa letra D, porque ela diz que embora a norma constitucional estipule como condição de elegibilidade tão só a filiação, não é só a filiação que é condição de elegibilidade. Existem outras condições. Ok? Bom, neste caso, indo por essa interpretação, talvez vocês poderiam recorrer a essa questão se vocês erraram, né? Mas acho pouco provável de atenderem a essa demanda desse recurso, então, por hora, nós marcaremos a letra D, que é a mais correta dentre as alternativas. Tudo bem? Então, gabarito provisório, questão 62, letra D. Questão 63, essa questão foi interessante. José da Silva, prefeito municipal eleito 2 vezes consecutivas em sua cidade natal, candidata-se na sequência ao cargo de prefeito municipal da cidade vizinha. Espertinho ele, hein? Para onde se mudou e transferiu seu domicílio de forma regular e dentro do prazo legal. Aqui a banca tentou confundir sua cabecinha. Diante desse quadro, é possível afirmar, gente, olha só, o candidato, o prefeito, ele já exerceu durante 2 mandatos consecutivos dentro de um município. Essa conduta, ela existia muito antigamente, né? Ele mudava de domicílio, transferia o seu domicílio para o município vizinho, por exemplo, e lá candidatava e ganhava, até porque ele tinha uma influência na região. E assim, o continuismo do seu mandato perpetuava ao longo do tempo. Hoje, isso pode? Não, o Supremo Tribunal Federal veda isso. Dentre as alternativas, então, a gente tem que entender que essa conduta é de uma situação totalmente irregular. O STF entendeu que se trata de uma conduta em que se torna inelegível para o cargo de prefeito, cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos na chefia do Executivo Municipal, mesmo que pleiteie candidatura em município diferente. Então, olha só, letrinha B. Prevista está a vedação que atinge todos os cargos majoritários e estabelece não ser possível o exercício de 3º mandato seguido, referindo-se ao cargo pleiteado, independentemente de ser ele exercido na mesma cidade ou em municípios diferentes. A letra A diz, a vedação legal atinge somente os cargos de presidente e governador. Não. Letra C, a vedação à reeleição para mais de um período é hipótese de inelegibilidade relativa e somente poderá ser positivada se houver impugnação ao pedido de registro. Não. É válida sua candidatura, uma vez que a norma prevê a reeleição para cargos majoritários é omissa, donde é permitido concluir que ela veda a reeleição para mais de um período para a mesma cidade, ao entendimento, então, da própria jurisprudência do STF, vedando essa candidatura em município diferente. Letra B é o gabarito. 64.
José da Silva, candidato recém-aprovado no concurso da magistratura paulista, após tomar posse como juiz substituto de primeiro grau, é designado para uma comarca, a fim de desempenhar as funções em substituição ao juiz titular recém-promovido, ficando em sua alçada presidir as eleições marcadas para o ano corrente. Sabe ele que o Código Eleitoral prevê, em seu artigo 32, que a jurisdição das zonas eleitorais cabe ao juiz de direito em efetivo exercício, e, na falta deste, ao seu substituto legal, que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição, que são vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade. Diante desse cenário, é correto afirmar... Olha só, pessoal, o que essa banca está perguntando? O juiz que acabou de... é um juiz substituto. Ele pode exercer função eleitoral mesmo não sendo vitalício? Há decisões da Justiça Eleitoral quanto à possibilidade do juiz de direito substituto exercer as funções de juiz eleitoral mesmo antes de adquirir a vitaliciedade. Das alternativas aqui colocadas, a única alternativa que vai a esse encontro é a da letra B, que é a aplicação do critério de hierarquia oriundo da hermenêutica clássica, autoriza a designação de juízes substitutos não vitalícios para exercer as funções eleitorais desde que inexistente na comarca juiz vitalício. Tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Questão 65. À vista do disposto no artigo 368-A do Código Eleitoral, o qual prevê que a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceito nos processos que possam levar à perda do mandato, é correto afirmar que... Aqui, o artigo 368-A trata sobre a questão da prova testemunhal no direito eleitoral, dizendo que a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Deste modo, pessoal, nós temos um princípio que é o princípio do livre convencimento, que consagra a liberdade judicial na avaliação de provas trazidas aos autos, não existindo em nosso direito provas tarifadas. Quando eu falo de provas tarifadas, há toda como que eu posso dizer, um questionamento, né, doutrinário sobre a questão das provas tarifadas. Porque há um questionamento de que, quando eu coloco que a prova testemunhal singular não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato, eu estou contrariando, violando frontalmente o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o juiz pode sentenciar de acordo com o seu livre convencimento, todavia indicando os motivos que lhe formaram a convicção. Então, perceba que o Código Eleitoral, ele estabeleceu aqui uma violação ao princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, né? Porque ele, então, adota um sistema de prova tarifada. E o STF já decidiu que não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova. Então a letra A diz que, ao impor a restrição da prova exclusivamente testemunhal, adotou o sistema de livre convencimento motivado? Não, ele não adota. Ele contraria, ele vai para a questão da prova tarifada. O Código Eleitoral adotou o sistema de íntima convicção, concedendo ao juiz plena liberdade para analisar e decidir, sem obrigação de fundamentar? Bom, nada a ver. O sistema adotado pelo Código Eleitoral difere do sistema do Código de Processo Penal ao estabelecer regras próprias? Não. E ao estabelecer restrição na análise das provas, adotou o sistema da prova tarifada. Questão 65, letrinha D, né? Há todo um questionamento quanto a esse artigo 368-A. Essa questão 65 seria o nosso, então, gabarito. Tudo bem? E é isso, pessoal. Trouxe aqui para vocês as possibilidades de gabaritos para essas questões. Se você discorda de alguma das questões, manda aqui, comente aqui para a gente poder discutir, tá bom? Um abraço para vocês. Me sigam no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até mais.